Bem-vindo ao primeiro vídeo no novo formato, um convite à cura. Despertar o poder interior adormecido. Nesta série de vídeos, que se vão arrastar até julho, vamos tentar comunicar ou divulgar alguns conceitos muito importantes sobre a cura que todo aquele que esteja interessado em se autocurar e ajudar os outros é imprescindível saber. Há muitos anos, desde que entrei para as áreas médicas, que considerei que o conceito de cura levava-me a pesquisar constantemente novos conceitos. Uma vez que as minhas áreas eram áreas energéticas, principalmente, sentia-me confortável em aprender o Qigong, o Tai Chi Chuan e depois nas minhas presenças na China tive a ocasião de ver trabalhos de cura com o Qigong impressionantes. Uma das primeiras ocasiões que tive a oportunidade foram os colegas que me convidaram para ir a um templo budista para ver uma desobsessão ou, portanto, conduzir um espírito. Então esse trabalho seria feito por um monge lama. Eles têm 20 anos de estudo para chegarem ao nível necessário para poderem trabalhar nessa área. Ora bem, têm de saber sobre fitoterapia, medicamentos, saber tudo sobre astrologia dentro dos conhecimentos tibetanos, neste caso, e, portanto, ter uma relação com o não visível. Bem, acontece que nós, portanto, partimos para lá, para o templo. Quando chegámos, o processo já tinha começado. Eu esperei, observei, tive a observar e no final pedi ao lama se podia trocar algumas palavras com ele. Perguntei-lhe se efetivamente ele achava que era necessário para fazer, portanto, conduzir um espírito, se era necessário um trabalho tão profundo, tão demorado e externo, um ritual tão externo para efetivamente poder portanto, fazer todo aquele processo de livrar a pessoa daquele espírito intruso. Na verdade, o que ele me respondeu não fugiu àquilo que eu esperava. Ele disse-me categoricamente que ele não precisava daquele cenário todo, daqueles mantras, daqueles incensos, daqueles rituais, daquelas orações para o fazer. Mas a mente do paciente precisava. E como tal, todo aquele ritual era efetivamente para convencer a mente do paciente a que efetivamente estava a ser liberto daquele espírito. E portanto ele tinha de, eu preciso convencer, estas são as palavras dele, eu preciso de convencer o paciente de que eu estou a fazer algo, porque ele está a ver algo externo. Se eu me sentasse e ficasse a olhar e entrasse em transe ou em meditação profunda e desalojasse o espírito do corpo dele, pelo meu poder,
ele não ia aceitar porque não tinha visto factos, nada evidente, nada palpável, nada externo, nada que lhe confirmasse que houve algo. Portanto, como a mente dele não estaria convencida, ele não iria, portanto, tirar proveito desse tratamento. Na verdade, tudo que nós fazemos nesta pertença realidade à nossa volta é conduzida pela nossa mente, mas mais concretamente pela nossa mente egóica, que pomposamente gostamos de lhe chamar o racional. Bem, e então tenho outra experiência para contar também na China, mas antes quero contar, para dar coesão ao que vamos fazer aqui, uma história das filosofias orientais. Um indivíduo propôs-se a ter de atravessar o deserto. Era a primeira vez que fazia tal empresa. Então, comprou um camelo e foi procurar expedições de camelos que, portanto, que fossem para a área que ele pretendia. Então, encontrou efetivamente um grupo que ia se pôr em marcha no dia seguinte e falou com o chefe da caravana para se apresentar e saber quais eram as condições. Então, o chefe da caravana contou-lhe, explicou-lhe tudo o que seria, como seria todo o processo. Ok, no dia seguinte, de manhã, lá estava o nosso viajante pronto para ingressar na caravana. A caravana partiu, com algumas recomendações do chefe da caravana, e lá foram atravessando o deserto e andaram todo o dia até chegarem a um oásis. Como ele disseram que era preferível para já ele ir no final, portanto, quando ele chegou junto das palmeiras, já estava tudo, os camelos já estavam todos amarrados, já os lugares estavam todos pretensamente ocupados. E ele ficou a segurar nas rédeas do camelo, sem saber o que fazia. O chefe da expedição, ao perceber a atrapalhação dele, aproximou-se dele e perguntou-lhe porque é que ele estava a segurar as rédeas do camelo. Disse: é porque eu não tenho aonde o amarrar. E, portanto, se eu largo as rédeas, ele foge. Disse: não, esses camelos estão habituados a este processo. Você só tem de fingir, dá um nó, dá um nó na rédea e pronto. Ele tem de ver que você está a fazer esse movimento, esse ritual, para, efetivamente, ele ficar convencido de que está amarrado. Ok. Ele dá um nó nas rédeas e deixou-as ficar. E foi, então, pernoitar. Olhando de volta e meia para o camelo e ver que o camelo estava quieto, deitou-se, estava a descansar. Ok. Satisfeito, de manhã, prepara-se, então, para mais um dia de viagem. A caravana arranca, começa a subir as dunas, o chefe da expedição que ia à frente olha para trás e então vê que lá embaixo o viajante novato estava a tentar fazer com que o camelo se mexesse no local e ele, teimosamente, não se movia nem um milímetro. O chefe da caravana voltou para trás e perguntou: o que é que se passa? Então, o camelo não quer andar. Você já o amarrou? Mas eu não o amarrei. Não, ele pensa que está amarrado. Você vai ter de fazer ou de desfazer esse nó que deu, portanto, nas correias, para ele considerar que está desamarrado. Então ele desatou o nó que tinha feito e montou em cima do camelo e o camelo toca de andar. Isto é mais uma história para exemplificar que nós, na realidade, vivemos todos assim, programados. Estamos habituados ao que está estabelecido e, portanto, muito
poucas vezes conseguimos, portanto, ultrapassar. Então, essa formatação social, eu chamo-lhe, portanto, a programação social. Geralmente, as crenças que vamos adquirindo através do tempo, através portanto, eh, das, dos contactos, das experiências e daquilo que nos é ensinado, confirmam-nos determinado aspecto de vivência. Passamos a acreditar em nessas realidades, porque comprovam que são sólidas, que são assim como nos disseram que eram e, repetidamente, temos essa confirmação. Bem, então, e o que é que isso faz? Faz que, efetivamente, não consigamos, às vezes, movimentar-nos literalmente para os lados porque estamos muito formatados. Achamos que é assim que as coisas são, não há outra maneira de funcionar. Então vamos saltar para a segunda experiência na Universidade de Beijing. Um ano optei por ir fazer um pós-graduado em Qigong. Então, num determinado dia e no laboratório, ou no laboratório de experiências portanto, com o Qigong, experiências científicas na Universidade de Beijing, de Medicina Tradicional Chinesa. Portanto, a nossa professora Li falou-nos de um caso e mostrou-nos um vídeo de um caso que se tinha passado, uma experiência que tinham feito lá no laboratório. Então, ela descreve que havia três câmaras a filmar uma mesa, onde estava assente um frasco que ela pegou e mostra para as câmaras e que mostra que dentro daquele frasco existiam 10 comprimidos. 10 comprimidos. O frasco estava selado. Ela tombou o frasco e mostrou, portanto, que para a câmara e contou que eram 10 comprimidos que tinham lá sido postos. E então chamou ou faz-se entrar um indivíduo chinês, logicamente, um mestre de Qigong, que também de nome era Li, que se sentou e puseram na cabeça, portanto, um equipamento para poderem fazer leituras do cérebro dele, portanto, dos estados que o cérebro ia atingir, do género dos eletrocefalogramas, e, portanto, ele concentrou-se um pouco, alguns minutos, depois pegou no frasco com a mão direita, abanou e aparecem instantaneamente 3 comprimidos em cima da mesa. Ele pede para lhe tirarem o carapuço que tinha na cabeça, que era de borracha, com ventosas, porque estavam a pressioná-lo. Eu tive aquilo na cabeça e sei que aquilo é incomodativo ao fim de alguns minutos. No princípio não, mas depois começa a se tornar incomodativo. E o que aconteceu, efetivamente, foi que a senhora ali pegou no frasco e mostra para as câmaras e contou os comprimidos e faltavam 3 comprimidos dentro do frasco. Aquele mestre de Qigong tinha a capacidade de desmaterializar matéria e rematerializá-la. Eu pedi à doutora Li, que gostaria de conhecer pessoalmente aquele mestre de Qigong. Então, em determinado dia, desloquei-me, portanto, onde vivia o mestre Li. E, portanto, 3 horas de viagem de carro e o motorista estacionou e disse que agora teria de subir a encosta, porque a casa ou a área onde ele trabalhava era no alto daquela inclinação, numa espécie de um patamar que existia lá e com uma casa que estava
parcialmente dentro da montanha. Quando fui subindo com o meu tradutor, fui reparando que havia pessoas a subir e a descer também, umas com bengalas, com canadianas, outros em macas, portanto, outros levando géneros, aves, outros animais, que depois percebi posteriormente que ele não cobrava dinheiro. Portanto, as pessoas davam-lhe géneros, portanto, deram-lhe géneros do qual depois ele possivelmente utilizaria e outros, portanto, devia converter em dinheiro. Ora bem, mas o que é importante é que quando chegamos lá em cima, ele, como já estava avisado de que eu chegaria, ele estava de cócoras a apontar para um tornozelo que estava bastante inchado de um indivíduo que estava sentado. Ele faz-nos sinal para nos aproximarmos e eu aproximei-me dele, olhei para o tornozelo, a calça do indivíduo estava levantada e a curiosidade levou-me a desviar os olhos para o movimento. Estavam ali umas dezenas de pessoas, alguns eram alunos dele, e pessoas a serem tratadas pelos alunos. Quando voltei a olhar para o pé, reparei que o inchaço parecia-me menor. Tentei fixar os olhos mais tempo e não via efetivamente nenhuma mudança. Mas entretanto desviei outra vez os olhos para dar mais uma panorâmica sobre o que estava à minha volta. E o que aconteceu foi que, quando voltei a olhar, o pé já estava relativamente ao tornozelo mais desinchado. Então, o que eu... Ele, quando acabou o tratamento, mandou a pessoa pôr-se de pé, o homem pôr-se de pé, fazer força. Houve ali uma troca de palavras em chinês que ele deu-me a perceber que ele, portanto, ainda não estava verdadeiramente bem. E ele mandou fazer um chá que lhe trouxeram, portanto, uma tisana de plantas. E, portanto, voltou a apontar os dedos para a tisana e mandou beber. Entretanto, convidou-me, com a minha tradutora, para irmos para dentro da casa. Eu vi vários livros, ele tinha dentro em cima de uma mesa vários livros de medicina chinesa abertos, onde estavam os meridianos, coisa que para mim era fácil, quando ele já sabia qual era uma das áreas que eu trabalhava e disse-me: você é médico de medicina chinesa, então vou-lhe explicar que há 3 maneiras de curarmos as pessoas: através dos meridianos, com a acupuntura, através da pressão, que chama-se Douyin, e através do Qigong, transferência de energia. Mas qualquer um deles só efetivamente terá êxito se o curador ou o profissional usar o Shen. Shen na medicina chinesa quer dizer coração, amor incondicional. E, portanto, comecei a perceber, efetivamente, já andava nestas andanças, nestas lidas, que que havia algumas coisas que tinham de... Se queremos, efetivamente, entrar no mundo da cura, temos de fazer algumas reticências. Sou mestre de Reiki, mestre de cura vibracional e, portanto, corri muitas das áreas à procura de respostas. Efetivamente, dentro das áreas médicas, acabei por me mestrar em biomedicina e medicina biológica por uma questão de procurar respostas. Aí dentro da ciência não se encontram as verdadeiras respostas. Elas encontram-se cá fora. Então, durante muitos anos, fui um leitor assíduo de um livro. Sou um estudante desse livro que vai ser o resultado daquilo que vamos fazer aqui. O que vamos fazer aqui é trabalharmos ou analisarmos, ou eu vou sendo a voz que vai, portanto, comunicar toda a informação que existe neste livro, que chama-se Um Curso em Milagres, que é perentório da maneira como a cura se pode realizar. Então, essa será a nossa partida. Nós partiremos, portanto, baseando-nos
em, na comunicação que Jesus faz sobre os milagres, os quais aqui vamos tratar de chamar co-criadores. Eu, portanto, vou fazer a voz e comunicar efetivamente aquilo que, portanto, está daquilo que eu recolhi no livro e da qual vamos, efetivamente, aqui partilhar. Na verdade, muito do que vai ser dito aqui vai, portanto, trazer alguma apreensão, porque o ego vai formar barreira para que você não receba essa informação ou use as suas crenças para rechaçá-las. Por outro lado, eu vou lhe pedir para que você, neste primeiro vídeo, se este for um assunto que lhe interessar, neste primeiro vídeo, ponha de lado, portanto, a sua incredulidade ou a sua resistência. Você pode voltar a ela, às suas verdades, depois de, quando terminarmos hoje o vídeo. Até lá, vai simplesmente estar aberto e receptivo a essa possibilidade. Então, todo ou antes de todo o iniciado na nova espiritualidade estar pronto para empreender a sua função neste mundo, é essencial que compreenda inteiramente o medo da libertação, da alienação ilusória, que pensa que é a sua realidade. De outro modo, pode até inadvertidamente fomentar a crença em que a libertação da ilusão, que acredita como real, é aprisionamento. Uma crença que já prevalece há muitos séculos. Essa percepção equivocada surge, por sua vez, da crença em que o dano pode ser limitado ao corpo. Isso acontece em função do medo subrefletício de que a mente pode ferir a si mesma. Nenhum desses erros é significativo, porque as criações equivocadas da mente, na realidade, não existem. Esse reconhecimento é um instrumento de proteção muito melhor de qualquer forma de confusão de níveis, porque introduz a correção ao nível do erro. É essencial lembrar e ter sempre presente que só a mente pode criar e que a correção pertence ao nível do pensamento, ao poder do pensamento. Ampliando uma declaração anterior, o espírito já é perfeito e, portanto, não requer correção. O corpo não existe excepto como instrumento de aprendizagem para a mente. E aqui, de certeza, você começa a ter alguma resistência. Uai, mas eu tenho um corpo. Como é que ele não existe? Deixa andar. Não neste vídeo, mas aos poucos você vai aprender a justificar o porquê. Por isso é que vamos fazer muitos vídeos. Não posso explicar tudo de uma vez. É impossível. Esse instrumento de aprendizado que está sujeito a erros próprios, porque não pode criar. O corpo não cria. Nem é o corpo que cria as doenças. É isso que a medicina tenta resolver. O problema que está no corpo. Não é a mente que cria a doença no corpo. Porque precisa disso, porque o ego precisa disso para dar realidade ao corpo. É óbvio então que induzir a mente a desistir das suas criações equivocadas é a única aplicação da capacidade criativa que é verdadeiramente significativa. Mágica ou ilusão, tudo que está à sua volta, nós, na nova energia, sabemos que tudo é ilusão. Tudo
não é mais do que um cenário energético para se criar este contexto para você poder fazer experiências na matéria densa da terceira dimensão. A tão mágica, ou a ilusão, é o uso da mente de forma criativa, porém equivocada, ou não mental. Os medicamentos físicos nós consideramos que são formas nós, na nova energia, que são formas de encantamento, mas se você tiver medo de usar a mente para curar, por enquanto, não perceber o potencial que ela tem, não deve tentar fazê-lo. O próprio facto de o tentar, pode trazer o medo de que a sua mente seja vulnerável a criações equivocadas. Você não tem confiança nem uma certeza inequívoca de que tem o poder interior de o fazer. E é por isso que vamos fazer todos estes vídeos, para efetivamente lhe transmitir uma confiança inabalável num poder que está em si e, em último caso, terá de se apoiar em Jesus. Eu, neste discurso, estou a ser só a voz de Jesus e explicar-lhe efetivamente que Ele estará sempre por trás, desde que você, tudo o que fizer, faça em nome dEle. Então, você está, portanto, propenso a compreender de forma equivocada qualquer cura que possa ocorrer. E como o egocentrismo e o medo usualmente ocorrem juntos, pode ser incapaz de aceitar a fonte real de cura, a verdadeira fonte. Nessas condições é mais seguro para si apoiar-se temporariamente em instrumentos de cura físicos, porque esses não pode perceber equivocadamente. Dito isto de outra maneira, pode começar por, efetivamente, continuar a tomar os seus medicamentos, mas focar-se na sua cura, não, efetivamente, portanto, na doença, que é o que quase toda a gente faz. Efetivamente, estão doentes, focam-se na doença, nos sintomas, em vez de focar-se na cura. Ou seja, em vez de focar-se na programação mental para a cura. Então, enquanto persistir o seu sentimento de vulnerabilidade, ou seja, confiança no poder que está adormecido em si, não deve tentar apresentar milagres. Jesus diz enfaticamente que milagres são expressões da mentalidade disposta ao milagre. E essa mentalidade milagrosa significa mentalidade certa. Aquele que tem a mentalidade certa não exalta nem deprecia a mente do curador ou criador em milagres, que é você em potencial, ou de quem recebe o próprio milagre. Todavia, como uma correção que o milagre não precisa esperar para a mentalidade daquele que recebe esteja disposta para o que é certo. Repetindo isto de outra maneira, você não interessa que a pessoa ainda não acredite na sua própria cura, mas desde que você está a tentar ajudar o outro, se acredita, ela vai acontecer. De facto, o seu propósito é restaurar a mente do seu cliente, do seu amigo, dessa pessoa que o procura, à sua mente certa. É essencial, porém, que o curador ou co-criador em milagres esteja na sua mente certa, mesmo que seja por breves período de tempo. Ou ele próprio também será incapaz de restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. E como veremos num outro mais para a frente, outro vídeo, é isso que chamamos o curador não curado. O que é que acontece com a maior parte dos ditos mestres de Reiki ou de curadores? Eles até conseguem, algumas vezes, curar, entre aspas, os outros, ou diminuir o sintoma, porque a verdadeira cura nunca é do corpo, é da mente. Mas se eles não se conseguem curar eles próprios, Jesus diz enfaticamente em uma parte do livro, muitos
até curaram os outros, mas nunca se conseguiram curar eles mesmos. Nunca desses que curou os outros alguma vez fez ressuscitar alguém. Portanto, estava aí com isso a dizer que ele próprio conseguiu fazer porque acreditava plenamente numa capacidade que lhe tinha sido dada. Ele disse: eu por mim não consigo, mas o Pai que está em mim consegue fazer estas coisas. Ele sabia que tinha-se de apoiar, e é o que nós fazemos nos co-criadores de Deus. É, efetivamente, apoiar-nos numa fé incondicional de que temos por trás Deus e Jesus Cristo a servir de intermediário para esse processo. Então, você estará perfeitamente seguro enquanto estiver completamente despreocupado na sua prontidão, mas mantém uma confiança inabalável em Jesus. Se as suas inclinações para co-criar milagres não estão a funcionar adequadamente, isso sempre acontece porque o medo introduziu-se na sua mentalidade certa e a virou de cabeça para baixo, ou de dentro para fora. Todas as formas de mentalidade dispostas para o que não é certo são resultado da recusa em aceitar a correção ou a expiação para si mesmo. Se você a aceita, está em posição de reconhecer que aqueles que necessitam de cura são simplesmente aqueles que não compreenderam que a mentalidade certa é a cura em si mesma. A única responsabilidade daqueles que trabalham em milagres é aceitar a expiação, ou seja, a correção da mente, para si mesmo. Isso significa que reconheces que a mente é o único nível criativo e que os erros que ela comete são curados pela correção da mente. Uma vez que aceite isso, a sua mente só pode curar. Negando à sua mente qualquer potencial destrutivo das crenças limitantes e reembolsando-a dos seus poderes puramente construtivos, você se coloca em posição de desfazer a confusão de níveis nos outros. A mensagem que então lhes dá é a verdade de que as suas mentes são similarmente construtivas e as suas criações equivocadas não podem feri-los. Afirmando isto, você liberta a mente da supervalorização do seu próprio instrumento de aprendizagem e a restaura à sua verdadeira posição como aprendiz. Devo enfatizar mais uma vez que o corpo não aprende, nem tampouco cria. Como um instrumento de aprendizagem, ele meramente segue o aprendiz. Mas se é falsamente dotado de iniciativa própria, vem a ser uma séria obstrução ao próprio aprendizado que devia facilitar. Apenas a mente é capaz de iluminação. O espírito já é iluminado e o corpo em si é por demais denso. A mente, porém, pode trazer a sua iluminação ao corpo, reconhecendo que ele não é o aprendiz e, portanto, não pode ser levado à aprendizagem. Contudo, o corpo é facilmente levado a se alinhar com a mente, que aprendeu a ver além dele em direção à luz. A aprendizagem corretiva sempre começa com o despertar do espírito e o afastamento da crença da vista física. Isso frequentemente acarreta medo, porque tens medo de que a tua visão espiritual te vai mostrar. O Mestre Jesus enfatiza que o eu interior, diga-se, eu superior, não pode ver o erro e só é capaz de olhar para o que está além do erro em defesa da correção. Não há dúvida de que isso pode produzir desconforto. Tira-nos no nosso lugar de conforto. No entanto, o desconforto não é o resultado final da percepção. Quando se permite que o Espírito Santo, diga seu interior, olhe para a profundação do altar, ele também olha imediatamente na direção da correção.
Nada do que ele, o Espírito Santo, percebe pode induzir ao medo. Tudo que resulta da consciência espiritual é meramente canalizado em direção à correção. O desconforto só surge para trazer à consciência a necessidade da correção. Em última instância, o medo da cura surge de uma recusa em aceitar inequivocamente que a cura é necessária. O que o olho físico vê não é corretivo e nem pode o erro ser corrigido por qualquer instrumento que possa ser visto fisicamente. Enquanto você acreditar no que lhe diz a sua vista física, as suas tentativas de correção estarão equivocadamente dirigidas. A visão real é obscurecida porque não pode suportar ver o seu próprio altar profanado. Mas uma vez que o altar foi profanado, o seu estado vem a ser duplamente perigoso. A menos que seja percebido, a cura é uma habilidade que foi desenvolvida após a separação dos espíritos filhos de Deus. Ou seja, houve um dia, há muitos milhões de anos, que nós dissemos para o Pai, nós, seus filhos, Pai, e se eu fosse criar? E então, e o Pai, com todo amor e benevolência, disse, vai. E o que aconteceu, tenho contado nas minhas páginas diariamente, a qual chamo a tua divindade esquecida. Aos poucos, fomos deixando que o véu e o ego se fosse instalando. E a partir de determinada altura passámos a entrar num ciclo de reencarnação, vida após vida. Há um vídeo espírita que explica isso muito bem. O Nosso Lar. Que explica efetivamente André Luiz, um médico que desencarnou e que foi para o limbo, e portanto e toda a sua evolução que ele fez daquele lado do véu. E aquilo que ele via dos espíritos que estavam-se a preparar para reencarnar novamente. Portanto, para agora vir, agora vou ser teu pai, agora vou ser tua mãe, agora vou ser teu irmão. Portanto, a trocarmos os papéis para virmos outra vez para este teatro, para continuarmos, efetivamente, estar em cena, no palco, nada mais, sem nunca chegar a lado nenhum, porque enquanto não abrimos a consciência de quem somos realmente, não vamos chegar a lado nenhum. Por isso, ao divulgar a nova espiritualidade, é para partilhar com as pessoas de que está na altura de começarmos a despertar para um poder interior adormecido. E qual é esse poder interior adormecido? Nós somos deuses adormecidos, filhos do Criador ou da fonte, como nós quisermos chamar. Então, a mais poderosa crença que vigora neste planeta é exatamente essa, que nós estamos separados de Deus. Nós estamos por nossa conta. E as religiões ajudaram muito a que isso ajudaram muito. Foram elas a causadora disso. Quando nos disseram, tu estás aqui, Deus está lá, tu és um pecador, já nasces em pecado. O que é que estávamos à espera que acontecesse no nosso ADN? Nós temos o somatório de milhares de reencarnações em que nos foi inculcado no nosso ADN, nos nossos registros arcáicos, que nós somos isso, insignificantes e filhos de Deus. E não somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, mas assim, afastados. E que temos um Pai severo. Eu contei isso, descrevi isso nos primeiros vídeos de um convite à cura. Não era a autocura, por isso é que troquei para dar continuidade, em que apresentei principalmente os 7 atributos para uma verdadeira relação com Deus. Uma relação funcional. Nestes vídeos vamos nos focar, principalmente quem quiser poderá procurar os vídeos, vai-os encontrar, um convite à cura, pode ir à minha página, ir às lives, e encontrará e poderá. Na verdade, eu sempre acho que é preciso nós
tudo que implica mudança, o nosso ego tenta resistir. E precisamos de tempo, de insistência, de força de vontade para fazer isso. Estes vídeos, efetivamente, estão dirigidos numa outra direção. Estão dirigidos na direção que era primária quando criei o grupo a quem estamos a dar aulas presenciais, o grupo dos curadores de Deus. Efetivamente, estas aulas seriam efetivamente para os ajudar a interiorizar todo esse processo, que não temos tempo em 8 horas mensais, não é? Na escola, portanto, ou no nosso centro de estudos espirituais avançados. O que quer dizer que precisamos portanto, de dar continuidade, alimentar essa chama para que ela se torne cada vez mais brilhante, mais quente, mais intensa. Então, o que acontece é que nós acreditamos que estamos separados de Deus. E que, portanto, se estamos separados de Deus, perdemos todo o poder. Nada disso. Ele sempre esteve aqui. Sempre esteve connosco. Deus sempre esteve connosco. O Espírito Santo sempre está connosco. Está dentro de nós. E como eu disse nos outros vídeos anteriores, Deus não vai a ti, está em ti. Ou seja, quem não trata de ir por dentro, fica por fora. Então, antes da nossa queda, a nossa separação, nada disso era necessário, porque nós sabíamos quem éramos, Deus, e podíamos criar, se nós criámos os universos, por que não podíamos criar, nem adoecíamos, isso é impossível. Era impossível para um filho de Deus poder estar doente. O ego, sim. Quando nós estamos doentes, o ego está a dizer, não pode ser um filho de Deus, estás doente. Vê? O jogo, o ego é muito matreiro, portanto, tirou-nos toda a capacidade. E depois as estruturas que foram montadas neste planeta, religiosas e outras, efetivamente alimentaram esse processo. Estamos sempre à espera do Salvador, Jesus como Salvador, mas não percebemos que temos de fazer a nossa parte. Nós é que temos de salvar a nós mesmos. Por isso nos dar um livre-arbítrio. Bem, então, continuando. Como todos os aspectos da crença, no espaço e no tempo, ela é temporária. Contudo, enquanto o tempo persiste, a cura é necessária. Qual cura? Curar a mente. Voltarmos mentalmente a recuperarmos o nosso poder, sabermos quem somos realmente. E isso é importante como meio de proteção. Isso é assim porque a cura baseia-se na compaixão. E esta é uma maneira de perceber a perfeição do outro, mesmo quando não podes percebê-la em ti mesmo. A maioria dos mais elevados conceitos que você é capaz de ter agora dependem do tempo. O tempo define a nossa vida neste planeta. Esse é mais um tema que depois, quando formos fazer o relaxamento no final, vou introduzir. Saberem que tempo e doença, e como a velhice, são defesas contra a verdade. Nós chegaremos. Hoje vamos tratar de um pequeno relaxamento para vos passar essa informação. Então, a compaixão é realmente um reflexo mais fraco de uma abrangência do amor muito mais poderosa, que está muito além de qualquer forma de caridade que possas conceber por enquanto. A compaixão é essencial à mentalidade certa, no sentido limitado no qual ela pode ser agora alcançada. Compaixão é um modo de olhar para o outro como se ele já estivesse muito além das suas realizações factuais no tempo. Como o seu próprio pensamento é faltoso, ele não pode ver a correção em si mesmo, ou não teria nenhuma necessidade de compaixão. A caridade que lhe é conferida é tanto uma admissão de que ele necessita de ajuda, quanto um reconhecimento de que vai aceitá-la. Estas duas percepções claramente implicam em uma dependência em relação ao tempo, fazendo com que seja evidente que a caridade ainda está dentro das limitações deste mundo.
Jesus Cristo disse várias vezes, e refere várias vezes no livro, que só a revelação transcende o tempo. O milagre, como uma expressão de compaixão, só pode encurtá-lo. Tem de ser compreendido, porém, que sempre que oferecemos um milagre a um outro irmão, estamos a encurtar o seu sofrimento e o nosso. Isso corrige retroativamente, assim como progressivamente. Agora vejamos os princípios especiais dos curadores ou co-criadores e milagres. Vamos começar pelo primeiro. Se for preciso, você ouça depois, posteriormente, este vídeo e passe isto para isto que eu vou agora dizer, passe para um caderno e vá fazendo uns apontamentos, vá criando o seu próprio estudo. Então, o milagre abola ou elimina a necessidade de preocupações de ordem mais inferior. Como é um intervalo de tempo fora do padrão, as considerações ordinárias de tempo e espaço não se aplicam. Quando apresentares um milagre, Jesus arranjará tanto o tempo como o espaço para que se ajustem a ele. 2. Uma distinção clara entre o que é criado e o que é feito é essencial. Todas as formas de cura baseiam-se nessa correção fundamental, que são a percepção dos níveis. 3. Nunca confundir a mentalidade certa com a mentalidade errada. Responder a qualquer forma de erro com qualquer coisa excepto um desejo de curar é uma expressão dessa confusão. 4. O milagre é sempre uma negação desse erro e uma afirmação da verdade. Só a mentalidade certa pode corrigir de um modo que tenha um efeito real. Em tempos pragmáticos, o que não tem efeito real não tem existência real. O seu efeito, então, é o vazio. Sendo sem conteúdo substancial, presta-se para a projeção. O poder do milagre para ajustar níveis induz à percepção certa para a cura. Até que isso tenha ocorrido, a cura não pode ser compreendida. O perdão é um gesto vazio, a não ser que acarrete correção da mente. Sem isso, é essencialmente julgador, em vez de curativo. 6. O perdão da mentalidade milagrosa é apenas correção. Não tem absolutamente nenhum elemento de julgamento. Nós nunca devemos julgar coisa, situação, nada. A declaração, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, de modo algum avalia o que fazem. É um apelo para Deus curar as suas mentes. Eles não sabem o que fazem porque estão na mente errada. Não há referências ao resultado do erro. Isso não importa. 7. A afirmação ser de uma só mente é o anunciado para o estado de prontidão para a revelação. O pedido de Jesus, fazei isso em memória de mim, que nós usamos na nossa prática, é o apelo para a cooperação dos co-criadores de milagres. As duas declarações não pertencem à mesma ordem de realidade. Só a última envolve uma consciência do tempo, já que relembrar é recordar o passado no presente. O tempo está sob a direção de Jesus, mas a intemporalidade pertence a Deus. No tempo existimos um para o outro e com o outro. Na intemporalidade coexistimos com Deus. Você pode fazer muito em favor da sua própria cura e da dos outros. Se uma situação que necessite de ajuda, pensar deste modo, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil e levar os meus irmãos a conhecer Deus. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou neste mundo ilusório. Eu não tenho de me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá das maneiras mais proveitosas.
Eu estou contente por estar onde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai sempre comigo. Eu serei curado ou curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Forte, não é? Temos aqui assunto para muito, para digerir. Então, vejamos agora o princípio dos milagres. Eles são 50. Lógico, vou só me referir aos primeiros 10. Os restantes vão ser explicados nos próximos vídeos. Então, não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Por aqui já podemos perceber que os milagres não são uns mais difíceis ou outros. Tudo é a mesma coisa. O amor não tem níveis. 2. Os milagres em si não importam. A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. Acha que podemos avaliar Deus? Quando nós próprios estamos aqui a falar que abolir o julgamento? Como é que podemos avaliar o que é tudo em tudo? 3. Os milagres ocorrem naturalmente como expressões do amor. O amor os inspira e isso é o milagre real. Nesse sentido, tudo que vem do amor é um milagre. 4. Todos os milagres significam vida e Deus é o doador da vida. A sua voz vai dirigir-te de forma muito específica. Tudo o que precisa saber te será dito no tempo próprio. Pode acreditar que é assim. Falo pela minha própria experiência. Os milagres são hábitos e devem ser involuntários. Não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. Os milagres são naturais. Quando não ocorrem, algo errado aconteceu. Vou repetir porque eu gosto especialmente do 6º. Os milagres são naturais. Quando não ocorrem, algo errado aconteceu. Tão simples, tão fácil, tão fluido. 7. Os milagres são um direito de todos. Os milagres são um direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária, ou seja, mudar a nossa atitude, algumas das nossas crenças. Não podes continuar no mesmo. Eu vou agora explicar uma afirmação que foi feita por Einstein. Einstein foi considerado o pai da física quântica. Ele disse isto: o princípio da insanidade é fazer as coisas sempre da mesma maneira à espera de um resultado diferente. É impossível. Então, se você quer milagres, tem de mudar. Não pode estar à espera que só para rezar, que vai ouvir música dos violinos e coros angelicais a vir-lhe trazer a cura. Ela tem de partir de si, nas suas mudanças, na sua transformação. Tem de se purificar. Tem de mudar a sua consciência. E esse é o trabalho que vamos fazer aqui, mostrar, abrir fronteiras. É por isso que chamamos ao nosso grupo de trabalho de cura, curadores de Deus, sem fronteiras. Fronteiras e limitações. Então vamos ao 8º. Os milagres são curativos porque suprem uma falta. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais para aqueles que temporariamente têm menos. 9. Os milagres são uma espécie de troca. Como todas as expressões de amor, que são sempre miraculosas, no sentido verdadeiro, a troca reverte as leis físicas. Trazem mais amor tanto para o doador, tanto para aquele que recebe. E por fim,
a 10ª para hoje. O uso dos milagres como espetáculos para induzir à crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. Nós não fazemos alarde de curas mirabolantes ou espetaculares. Isso não são curas. No máximo são melhoras temporárias. A doença, como a mente não mudou, vai aparecer no outro lado. Por isso é que vemos pessoas que se curam, passado algum tempo já precisam outra vez de ser tratadas, e acontece. Assim porquê? Porque melhorou aquele aspecto, mas o ego vai tentar arranjar novamente lenha para a pessoa se queimar. Ok, então com a 10ª, hoje acabamos esta parte que tinha a ver com a nossa aprendizagem de nos tornarmos ou de nós recuperarmos a nossa autocura ou despertar para o poder adormecido. Então, vamos fazer um relaxamento para depois induzir algumas afirmações positivas, ou seja, afirmações de cura, daquelas que é preciso mudar, fazer as mudanças. Depois, se acharem que essas afirmações que eu vou partilhar consigo são importantes, o que pode fazer é escrevê-las num papel e todos os dias repetir. Sabe que as afirmações precisam de tempo, é como os mantras, precisam de ser repetidas até elas entrarem no nosso subconsciente. E vamos fazê-lo num estado alfa, por isso é que vou fazer um relaxamento, para que todas essas afirmações, que depois você vai repetindo conforme eu for lhe dizendo, para repetir, serão muito mais bem assimiladas pelo seu subconsciente. Lógico, não se fazer uma vez, eu há afirmações que as faço, são as que vou partilhar consigo, que as faço diariamente, às vezes, várias vezes, e efetivamente, porque sei que o ego está sempre a tentar aproveitar-se da situação para criar desvios na minha linha condutora. Então, procure uma posição confortável, a posição que você quiser, ou manter-se sentado, ou recostar-se, porque agora só precisa de me ouvir, aliás, sempre só precisa de me ouvir, não precisa de me ver, desde que me esteja a ouvir, é o suficiente. E então, mas para alguma coisa que esteja agora a fazer e concentre-se em si, no seu interior. Começa por fechar os olhos e respirar profundamente, enchendo bem o peito de ar, inspirando, de preferência pelo nariz, e expirando pela boca. Vai inspirando, expirando. Inspire, expire. Vá repetindo. Agora, mentalmente, e só mentalmente, solte, relaxe e descontraia os dedos dos pés. Solte, relaxe todos os músculos dos pés. Solte, relaxe e descontraia os músculos da barriga das pernas. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos das canelas. Mentalmente, solte, relaxe e descontraia todos os músculos das coxas, das ancas ou dos quadris. Mentalmente e só mentalmente, solte, relaxe e descontraia os músculos da cintura.
Solte, relaxe e descontraia os músculos das costas. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos do peito e da caixa torácica. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos do pescoço, dos trapézios e dos ombros. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos dos braços, dos antebraços e das mãos. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos do rosto. Solte, relaxe e descontraia o queixo, os maxilares, as faces, os lábios, o nariz, as orelhas, as pálpebras, a testa e a nuca ou o couro cabeludo. Relaxe, solte-se, descontraia. Eu vou fazer uma contagem de 10 para 1 para ajudar a você a entrar num relaxamento mais profundo. 10, relaxando. 9, relaxe. 8, relaxando. 7, mais profundo. Relaxe. Mais profundo. 6, 5, 4, relaxando. 3, 2, 1. Relaxe profundamente. Agora a sua respiração parece que ficou mais calma, mais passada e tranquila. E a cada respiração sua, você vai se sentindo a respirar ainda mais e mais profundamente. Relaxe. Agora vai usar a sua imaginação. Imagine que está numa praia, com os pés na areia, mas a água vindo até bem perto dos seus pés. E as ondas sucessivamente vão e vêm, desfazendo-se a seus pés em espuma. Você olha aquela imensidão de água a perder de vista. Num horizonte que parece separar o mar do céu, de um céu azul, de um céu muito azul,
um céu todo azul, muito azul. Veja tudo azul, um céu sem nuvens, tudo azul. Agora parece que, imagina que essa luz azul vai descendo na direção da sua cabeça, acabando por envolver a sua cabeça. Essa luz vai penetrando a pele, tendões, músculos, vai envolvendo todo o seu rosto, maxilares, nariz, orelhas, pálpebras, lábios, deixando uma sensação de paz, porque a luz é curativa, relaxante e tranquilizante. A luz vai descendo pelo seu pescoço, soltando os músculos do pescoço, trapézios, ombros, vai descendo pelos seus braços, antebraços e mãos, envolvendo completamente os seus membros superiores com essa luz curativa, relaxante e tranquilizadora. A luz vai continuando a descer, envolvendo as suas costas altas, o seu peito, a sua caixa torácica, penetrando bem fundo da sua caixa torácica, envolvendo o seu coração e os pulmões, deixando uma sensação de paz e de tranquilidade. Muita paz. Essa luz curativa envolve completamente o seu coração, transmitindo-lhe uma paz e um bem-estar profundos. Agora a luz vai descendo para a sua cintura, envolvendo todos os seus órgãos interiores, relaxando, curando, tranquilizando. Agora a luz azul vai envolvendo os seus quadris, ancas, coxas, parte superior das pernas, relaxando todos os músculos, descontraindo, tranquilizando. A luz agora vai descendo pela barriga das pernas e canelas, envolvendo parte inferior das suas pernas, acabando por envolver os tornozelos e finalmente os pés. Agora todo o seu corpo está envolvido por essa luz curadora, relaxante e tranquilizante. Agora ouça com atenção. Eu vou de novo contar de 10 para 1. E enquanto estou fazendo isso, você vai se imaginando a se deslocar para o seu lugar de descanso mental. Um lugar que pode ser um templo, um jardim, uma floresta, um campo ou qualquer outro local. O que interessa é que esse local lhe transmita paz e bem-estar, que lhe transmita confiança, determinação, bem-estar, sabendo que você pode superar qualquer desafio, qualquer dificuldade. Então, mentalmente, repita, e só mentalmente, a cada dia vou sentir-me melhor, melhor e melhor em todos os aspectos da minha vida. Vou, a partir de agora, superar
todas as minhas limitações físicas ou outras. Sei que o poder está em mim. Sei que Jesus dará suporte porque eu uno a minha mente à dele e juntos somos invencíveis. Não mais vou aceitar crenças limitantes na minha capacidade e poder interior. Então, eu sei que sou como Deus me criou, um santo filho de Deus, livre de todos os limites, herdeiro de todo o poder, seguro, curado e íntegro, livre para perdoar e livre para salvar o mundo, o meu mundo. Agora sei, repita mentalmente, eu agora sei que a doença, a velhice ou as limitações físicas são resistências contra a verdade. Eu aceito a verdade de quem sou e peço ao Espírito Santo para curar a minha mente, pois eu sou inocente e muito santo. Assim é. Deixe estar no seu lugar de descanso, um lugar que a partir de agora você vai considerar um lugar sagrado e para onde se deslocará sempre que quiser fazer este processo de autocura. Vou estar assim mais alguns instantes e depois vou fazer uma contagem de 1 para 5 e você vai abrir os olhos quando chegar a 5, sentindo otimamente determinado, motivado para fazer todo o seu processo de transformação e abraçar o caminho da verdade e da vida que nós protagonizamos na nova espiritualidade. Então, corpo solto e relaxado. 2, tudo calmo, tudo tranquilo. 3, vai voltando a ter consciência do seu corpo, do espaço que ele ocupa, que só pode estar você e mais ninguém. 4, vai agora começando a mexer as mãos, a mexer os pés, a mexer o corpo. 5, vai abrindo os olhos, sentindo-se otimamente calmo, relaxado e dono de todas as suas capacidades físicas. E não se esqueça que se nasceu original, não viva cópia. Faça o seu caminho para o despertar do poder interior que está adormecido através da sua própria autocura e depois ajude também os outros. Se este vídeo fez sentido para si, partilhe com outros para que este movimento se torne amplo
e que chegue ao máximo número de pessoas. Todos poderão tirar benefício de uma nova visão sobre eles próprios, sobre nós próprios e sobre a nossa relação com a fonte. Bem, até ao próximo vídeo e até lá. Esteja com Deus. Muitas bênçãos. Até sempre.